Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui direto do stand do grupo Build Vita aqui na Startse. Vamos falar um pouquinho sobre PO e produtos digitais no ramo imobiliário. Eu sou o Herbert, sou Scrum Master no Labs de Inovação do grupo Build Vita e estou acompanhado aqui de dois POs do nosso grupo. Fala aí, pessoal. E aí, pessoal, meu nome é Ítalo, sou um PO aqui da nave também, trabalho com o bolso virtual e, para mim, o óbvio sempre precisa ser dito. Fala, pessoal, boa noite, eu sou o Vitor Jorge, o PO mais novo aqui desse time fantástico, dessas feras, e atualmente eu estou como PO da Squad, que está desenvolvendo um novo sistema de vendas. Show de bola, pessoal. Bom, como o Ítalo disse, o óbvio precisa ser dito. A gente vai explicar um pouquinho o que é o PO, por mais que seja óbvio para algumas pessoas, para outras não é tão óbvio. Mas antes de entrar nesse mérito, vamos falar um pouquinho dos produtos digitais que a gente está atuando. Ítalo, você pode contar um pouquinho sobre qual é esse produto, qual que é o objetivo dele, qual que é o foco dele? Claro. O bolso virtual, pessoal, que é o produto no qual eu trabalho como PO, né, na Squad, ele tem como principal função ser um gerenciador de comissões. Então, conseguir trazer para quem está lá no front de vendas, tanto o consultor quanto o gerente de vendas, gerente de house, a imobiliária, né, uma gestão das suas comissões. Então, ver qual o status das vendas que eles efetivaram, que eles repassaram, ver se teve vendas destratadas, né? Conseguir ver os detalhes, parcelas, tudo fica visível ali, e também para ele poder, é claro, conseguir sacar o dinheiro dele aí no fim de cada safra. Oi, Ítalo. E qual que é o nome desse produto mesmo? Reforça aí para gente. Bolso virtual, galera. Bolso virtual, seu gerenciador de comissões digital. Bacana. Então é um produto digital que a gente tem aí, né, voltado para o nosso lado comercial, né, a nossa parte de imobiliárias, ou seja, de vendas, onde o cara tem lá o seu bolso virtual, ele consegue consultar suas comissões ali em tempo real. Bom, dito isso, gostaria que o Vitor Jorge falasse um pouco sobre, o Vitor Jorge, que é o nosso mais recente PO aí, contasse um pouco da Squad, do produto digital que ele está atuando aí. Show, pessoal. Então, eu entrei na nave faz 5 meses já, e eu tive a responsabilidade de assumir esse novo produto digital. Na verdade, a gente está reconstruindo, melhorando o sistema que a gente tem aqui, que é o sistema de vendas. Só que, falando assim, parece que é uma coisa muito simples, uma coisa muito fácil, que não demora quase nenhum tempo, mas todo esse processo ele é quebrado em alguns outros produtos, né? Então, a Squad que eu estou atuando não trabalha só no sistema de vendas, mas ela trabalha em todos os módulos que compõem esse sistema. São eles, assim, desde do sistema que a gente chama, hoje está denominando de Hub, que é um gestor de acesso, vai compor aí todos os sistemas do grupo, né? Passando por um módulo de cadastro de produtos que a gente trabalha aqui dentro da empresa, passando por CRM, quando o cliente já começa a entrar aqui na nossa esteira, com os primeiros contatos que os nossos corretores têm com o cliente, aí sim depois indo para o sistema de vendas efetivamente, né, onde os gestores farão todo esse caminho da venda de um imóvel, de um empreendimento nosso, terminando depois na parte do repasse, que é quando a empresa transfere o imóvel para a pessoa que comprou esse empreendimento, né? Vitor Jorge, bacana aí que esse sistema, né, que a gente tem atualmente também feito em casa e que agora a gente está reformulando ele, fazendo modularmente, né, para a gente poder utilizar partes deles. Mas é legal que ele pega desde o início da jornada do cliente até lá no final, que é o momento do repasse, né? Como que é um pouquinho aí
por exemplo, a parte lá do CRM, como que tem sido esse processo aí para a construção desse produto digital? Então, Herbert, como você falou, hoje, como eu falei no início, né? Hoje a gente já tem o nosso sistema de vendas também produzido, também interno, né? Que conta com o sistema aí de repasse e o CRM que a gente apresenta para os nossos consultores utilizarem, né? Então, esse processo que a gente está fazendo agora, que é o processo da discovery, né, do descobrimento, entendendo os produtos, entendendo como os nossos vendedores usam o nosso CRM, quais os pontos negativos, quais os pontos positivos que eles veem no sistema atual, para que a gente construa um entendimento, uma base sólida aí, de como a gente pode melhorar. Então, o intuito disso, no final das contas, é atender não só os nossos colaboradores, mas como os nossos clientes também de uma forma muito melhor, de uma maneira mais eficiente, rápida e construindo valor em toda essa cadeia que a gente atua, né? Desde a hora que o colaborador nosso loga no sistema até o momento que a gente faz o repasse aí de um determinado empreendimento pro nosso cliente. Bacana. Eu vi duas fases ali importantes no processo de vendas que foram citadas, tanto pelo Ítalo quanto pelo Vitor Jorge, né? Que é o momento ali de repasse. E aí, o que eu quero trazer com isso? Esses sistemas, eles possuem alguma comunicação? Ítalo, o bolso virtual pega alguma coisa desse sistema de vendas? Como que é isso? Estou mutado. A gente importa algumas coisas desse sistema, né? Hoje, do nosso sistema atual, a gente importa uma série de fragmentos, de pedaços para compor o bolso virtual, né? Exemplo, a gente importa as vendas, os usuários, as imobiliárias cadastradas, os produtos. Então, o bolso virtual, ele é um produto final de muitas coisas anteriores, né? De todo um CRM, um sistema de cadastro, sistema de vendas. Ele é um produto final, né? Ele não torna isso mais fácil, né? Também é igualmente complicado, porque ele já está no ar, então a divisão aí de sustentação e desenvolvimento ou refatorações é bem complicada. Mas ele é realmente um produto final de muita coisa que acontece antes. A gente importa e adequa de acordo com algumas regras, né? E essa, já fazendo uma ponte aí, acho que esse é o principal desafio aí do bolso virtual hoje, né? Que é, de acordo com uma empresa, que é o grupo como um todo, Build Vita, que é um grupo que inova toda hora, que muda toda hora, é muito difícil a gente trazer em um lugar só, né, uma compilação de N fragmentos diferentes e, ao mesmo tempo, ser parametrizável aí para as diferentes práticas das diferentes regionais e por assim vai. É o setor comercial, né? Não pode ficar parado, tem que se adequar para o meio dele. Cada regional se adequa ao meio que ela está. Show de bola. Eu acho que, Herbert, esse ponto que o Ítalo trouxe, até para o pessoal que está assistindo entender melhor, é um ponto de divergência entre a minha squad e a squad dele, né? Hoje, como o Ítalo disse, ele já trabalha com um produto que está em andamento, que está funcionando, que as pessoas estão utilizando, né? Então, ele tem que fazer essa divisão do tempo dele entre a criação, o aperfeiçoamento do produto e a sustentação. São tarefas igualmente complexas e que demandam tempo e persistência do dono do produto, que é o Product Owner, né? Já no meu caso, eu tenho, não vou falar aqui que é mais fácil, porque não é, mas hoje já, como eu disse, já existe um sistema de vendas e hoje a nossa squad ela tá exclusivamente dedicada a construir o produto, ainda não a dar sustentação para ele. Então a gente tem, em termos de caminhada,
O Ítalo já está mais à frente. Eu ainda estou num processo que a gente está construindo o entendimento do que vai ser, do que vai vir a ser o produto, né? E depois entrando num âmbito de aceitação, ver como que isso se dá dentro da empresa, né? Legal, Vitor Jorge. Legal desses pontos que você trouxe e que o Ítalo também mencionou, é que assim, que a gente pode ver que a gente está sempre construindo ali os nossos produtos, né? Tá, o Labs de Inovação do Grupo Build Vita, que a gente denomina Nave, a nossa querida Nave, ela está construindo produtos digitais. E aí, num ponto ali que o Ítalo mencionou, ele falou assim, empresa muito inovadora, com autonomia, a gente falou do comercial, e aí eu já vou fazer um jabá aqui com agilidade, né? Então, hoje eu estou lá como Scrum Master na Nave, e posso dizer o quê? Se a gente não tiver um pensamento ágil para atuar nesse trabalho, a gente não consegue desenvolver produtos digitais aderentes. E aí o ponto importante que o Ítalo falou, o comercial é um ponto que, cara, tem que vender, tem que estar antenado com as novidades do mercado. Mas o positivo é que isso é na empresa inteira, não fica restrito apenas ao comercial, essa questão de agilidade, de se adaptar melhor ao mercado. Então, vem muito de acordo até com o cenário que a gente vive atualmente. Mas, beleza. Vocês mencionaram aí, aliás, a gente tem o nome da palestra, PO e Produtos Digitais no ramo imobiliário. O que é PO? O que é Squad? Porque mencionaram o Squad aqui também, e aí o que é isso para quem está nos ouvindo? Então, vou passar a bola aí para vocês, expliquem para a gente aí, o óbvio tem que ser dito, né, Ítalo? Bom, se eu puder definir o que é um PO, a gente tem até uma piada interna aqui, galera, só para vocês saberem, a gente fala que o PO é o palestrinho organizacional, que a gente é muito conhecido por falar demais. Então, certeza que o Herbert está ali com um timerzinho contando para ver se eu não vou estourar o tempo aqui. Mas assim, se eu puder definir PO em uma palavra, é responsabilidade. Por quê? Mas todo mundo tem responsabilidade? Claro, todo mundo tem que ter, senão, né? Pô, se você não tiver responsabilidade no trabalho, como é que fica? Mas o PO, ele é o responsável pelo sucesso do produto. Se o PO ele é o responsável pelo sucesso do produto, ele é o responsável pelo o que os desenvolvedores da Squad vão desenvolver, o que os programadores vão fazer, o que os designers vão fazer. Não exatamente, você vai fazer assim, assim, assado, mas você tem que fazer isso. Então, ele tem que ter algo claro do que ele espera para o produto. Uma funcionalidade, por exemplo, eu quero que esse botão seja um botão que traga esse resultado. Ok, não precisa entrar em detalhes, não é a função dele fazer isso, mas ele precisa ter o resultado esperado. E, para ele ter um resultado de funcionalidade esperado, obviamente tem que fazer sentido, né? E aí entra todo um contato do PO com o cliente. Então, o PO ele é uma ponte, basicamente, do que o cliente precisa, quais são as suas dores, o que o usuário precisa e quais são as suas dores, e o que a Squad, já respondendo a pergunta, que é o time que faz o desenvolvimento, né, basicamente. Então, é PO, front, back e designer, ou designers, plural. E o que eles vão fazer? Então, o PO fica no meio desse triângulo, basicamente. Cliente, usuário, que às vezes pode ser a mesma pessoa, né? Então, no nosso caso, não. É cliente, usuário e a Squad. O PO, ele é o meio de campo, diria eu. Ítalo, gostaria de complementar e até simplificar, né? Pensando no modo para o pessoal se introduzir nesse papel aí do PO. Então, o PO ele olha para a visão de negócio e transforma isso em forma que possa ser desenvolvido dentro do produto que ele está trabalhando no âmbito técnico. Então, visão de negócio com técnico para o produto digital, no nosso caso. Mas aí eu gostaria de falar, então, o que é PO, a sigla? Não é palestra organizacional como a gente brinca. O Ítalo mencionou aí que eu poderia estar com timer, que eu esqueci a ampulheta ali no escritório, né? Eu tive que trocar de sala aqui, mas estava no escritório uma ampulhetinha lá, que aí a gente faz reunião sempre acompanhando o tempo, porque senão a gente fala bastante. Mas o PO é Product Owner, ou seja, dono do produto. Ele traz, como o Ítalo mencionou, ele é responsável por toda a entrega de valor do produto. E sem buchitismo, entrega de valor é o que resolve, o que gera receita, o que resolve uma dor, o que maximiza o tempo dos colaboradores. É isso. Vitor Jorge, quer comentar um pouquinho aí sobre o Squad?
Acho que antes de começar a comentar na Squad, eu queria reforçar isso que o Ítalo disse, que para mim é muito a definição do que é o PO, né? Ele é realmente o meio de campo entre todas essas outras partes que devem se conversar, só que muitas vezes um não fala a linguagem do outro, e por isso a gente necessita aí de uma figura de interlocução, de uma pessoa que gosta de falar, que gosta de se comunicar, para passar tudo isso de uma maneira muito adequada para os desenvolvedores que fazem parte, que são a Squad, né? Que compõem a Squad junto com o Product Owner. O Ítalo trouxe aí também para a gente a questão do cliente, né? E eu acho que isso é uma coisa que nem sempre é muito explícito, né? Apesar de nós sermos os donos do produto, nós não somos os idealizadores do produto. Antes da gente, pelo menos aqui no nosso caso, né, da nave, existe todo um time dedicado para fazer um processo, esse processo de discovery que eu falei, que estou participando no caso do meu produto, para identificar se a dor apresentada pelo cliente ela é realmente fidedigna, se ela realmente se vale a pena a gente dedicar todo um trabalho para que algo seja construído em cima dessa dor. Vitor Jorge, então o PO não é anotador de pedido? De forma alguma. PO não frita pastel, né? A gente brinca aqui. E, aliás, convido vocês para amanhã, a gente vai ter um papo muito interessante, nós vamos tratar um pouco desse assunto. Mas, entrando especificamente na questão da Squad, a Squad realmente o time de desenvolvimento, composto aí pelo Product Owner e pelos desenvolvedores das duas especialidades que a gente trabalha aqui, que são os front-ends e os back-ends. Então, esse time, essa equipe, fica responsável por construir toda por colocar de pé toda a ideia que o cliente teve. E onde que entra especificamente aí o papel do PO? Obviamente, um produto digital não é uma coisa simples, né? Então, cabe ao PO gerir aí, fazer toda uma montagem que faça sentido do que vai ser construído primeiro, do que vai ser desenvolvido em qual ordem. Isso a gente chama de backlog, que nada mais é que as listas, que a lista, né, do que vai ser desenvolvido numa sequência que faça sentido, tanto para o cliente quanto para o time de desenvolvimento, né? Bacana, Vitor. Eu gostaria de fazer uma exemplificação. A gente vem com um pensamento, né, da administração, da construção em fábricas, né, da composição de produtos em fábrica, onde a gente tem etapas. E dentro das etapas, a gente tem especialidades e tem gestões matriciais para cada especialidade. Quando a gente está falando do conceito de squads, a gente também tem as especialidades. E a gente também tem uma gestão, porém, a gente deixa com que o time atue em sinergia, então a gente evita uma série de gargalos e um formato de atuação, onde hoje a gente tem, como dito, o PO, a gente tem desenvolvedores back-ends, desenvolvedores front-ends, e também a gente tem a atuação da célula de designer que atua entre as squads ali. Então, assim, a squad nada mais é do que um time multidisciplinar ali, focado com o objetivo, no nosso caso, um produto digital. Show de bola. Dito isso, mas PO no ramo imobiliário. Eu vou fazer uma menção com o que já aconteceu comigo, em alguns eventos que eu já participei aí, o pessoal falava, nossa, você é Scrum Master numa incorporadora e construtora, mas vocês constroem com Scrum lá? Vocês fazem a obra com Scrum? Aí eu sempre trago o ponto, gente, a Building é uma construtora incorporadora inovadora, onde as coisas mudam o tempo todo e tem um foco muito grande na digitalização, pensa muito exponencialmente. Então, existe esse cenário onde a gente tem, hoje, o Labs de Inovação, por exemplo, a gente teve uma expansão bem grande aí, na primeira semana
aqui do evento da Start, você estive falando com o Diógenes sobre essa expansão da inovação, mas a gente tem essa questão da área para desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de produtos digitais para atender às nossas necessidades. A gente está falando do grupo Build Vita, a gente tem muitas áreas, a gente tem back-office, a gente tem as engenharias, a gente tem comercial, e dentro dessas macro áreas, a gente tem várias áreas dentro. E todas elas possuem algum problema que a gente precisa atuar aí. Então, por isso, quando eu vou exemplificar, eu falo, galera, imagine um desenvolvimento de software dentro da incorporadora construtora. É isso que a gente tem lá. Mas beleza. E o PO no ramo imobiliário? Faz sentido? Bom, vou te falar que a pergunta de fazer sentido, para mim, ela é muito muito ampla e depende de muitos contextos, né? Para nós aqui, para o bolso virtual, faz sentido. Afinal, sem um PO, praticamente não teria o bolso virtual. Toda a estruturação do projeto, da criação do produto digital seria bem diferente. Então, realmente, talvez teríamos algum software que dá para ser construído sem um PO, claramente. PO é um personagem de um modelo, né, de projeto, um framework de projeto. E assim, ao meu ver, tem muito sentido, sim, porque hoje, no mundo que a gente vive, o produto digital, ele entra nos lugares mais, assim, inimagináveis possíveis, e realmente não é porque usamos framework Scrum, usamos metodologia, usamos o mindset e os princípios ágeis, que somos melhor do que algum outro. Mas eu vejo bastante valor nesse formato, nessa proposta, né? Então eu vejo que faz sentido, sim. Obviamente depende muito de contexto aí. Acho que antes da gente perguntar o como fazer, tem que perguntar o que fazer, né? O PO no framework Scrum, na metodologia ágil, é uma das formas de fazer isso. O que fazer é outra história, né? E aí eu até vou parar por aqui, porque eu não gosto muito de generalizar e falar por todo mundo, sinceramente. Bom, no meu caso, eu acho que assim, fazendo um paralelo com o que você disse, Herbert, a estranheza que gera-se quando alguém pergunta sobre Product Owner aí numa construtora, é porque a pessoa só está olhando o nosso produto final, ela só está olhando o empreendimento construído, imagina só o processo de engenharia, mas o que a gente faz é muito maior que isso. Então, na verdade, a gente não tem a área de inovação, não atende somente os nossos clientes finais, que são os compradores aí dos nossos empreendimentos, mas a gente também atende, e atende principalmente os outros setores da Build, né? Ou seja, o negócio vai de uma forma em cascata, né? Quanto mais digitalizado, mais profissional, com mais celeridade a gente consegue dar aos nossos processos internos, maior o ganho do nosso realmente consumidor final, da pessoa que está comprando um empreendimento Build ou Vita, né? E aí eu faço exatamente o paralelo entre o meu produto e o produto do Ítalo. O meu produto, ele está começando a dar valor, entregar para os nossos colaboradores. O do Ítalo também, o caso do bolso também, eu me confundi. Quem está entregando valor aí para os colaboradores, para os compradores de empreendimentos, é o caso do produto da outra PO aqui, que não pôde estar com a gente, que é o da Karine, que trabalha com um aplicativo de repasse, que é muito mais focado aí na parte do nosso consumidor final, né? Então, se é para ser objetivo e não dar nenhuma palestrinha organizacional, sim, faz super sentido ter um PO no ramo imobiliário, porque a cadeia é muito maior, a cadeia é muito grande, não é só o empreendimento, não é só o concreto que a gente vê no final, né?
Aí eu vou para uma pergunta. Existe produto digital sem PO? Vai, mestre Ítalo. Essa é uma pergunta difícil, gente. Eu confesso que, assim, eu não tenho uma experiência muito grande com essa função, essa área, até na área de produtos digitais e até como na função de PO. E o Herbert, inclusive, tem um exemplo muito bom para dar sobre PO sem produto digital, né? Se você puder aí, Herbert, que eu prefiro que você fale ao invés de mim, que eu posso falar coisa errada, que você é o detentor do exemplo. Antes eu gostaria que vocês falassem. O Vitor Jorge não falou. Existe produto digital sem PO, Vitor Jorge? Óbvio que pode existir, porque trazendo aí a questão do Scrum e tudo que a gente, tudo que ele ensina para a gente, né? Muitas vezes o time de desenvolvimento ele acaba se autorregulando, porque, como o Herbert disse, ele é uma célula viva aí, né? E cada um passa a assumir determinados papéis. Mas eu acho que o time de desenvolvimento, os desenvolvedores, né, eles têm uma determinada foco de atuação. Como eu disse no começo, eu acho que muito do sucesso dos produtos digitais são essa atuação aí que o PO consegue fazer trazendo todas as línguas, né? Ou seja, assim, interagindo com todos esses stakeholders do sistema. Então, o PO não interage só com o time de desenvolvimento, interage também com o cliente, com o design, pessoas que teoricamente não falam a mesma língua. Então, eu acho que a chance de dar certo com um PO é muito maior. Eu até queria trazer aqui uma questão. Eu acabei focando no PO sem produto digital, que aí eu não conheço nenhum exemplo, mas eu sei que o Herbert conhece, e eu esqueci do produto digital sem o PO, né? E esse eu acho que, para mim, na minha realidade, no meu contexto, é muito mais comum produtos digitais sem POs do que POs sem produtos digitais, tá? De novo, na minha realidade, no meu contexto. Porque eu acho que se você parar para pensar com o tanto de produto digital que você interage no dia a dia, é que da hora vem muito na mente app, né? E, pô, se você pensa num app como o Nubank da vida, claro que os caras têm PO. Os caras têm uma baita equipe, é o Nubank, sabe? Mas outros apps talvez não tenham. E até nem outros apps, qualquer outro produto digital que não seja app, talvez não tenha. Lembrando que, para a pergunta, existe produto digital sem PO? A gente tem que perguntar uma coisa, um passo anterior, né? O PO, o que ele é, o PO? Ele é de novo, é um personagem, é uma função dentro de um framework de trabalho, que é o framework Scrum, um esqueleto de projeto, uma forma de você atuar e trabalhar em um projeto. Existe produto digital sem Scrum? Existe. Nem existiu. Produto digital existiu antes do Scrum. Então, vai ter. Não é uma. E, de novo, né? Não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo. Eu gosto muito de reforçar que é uma das formas de se realizar, de se desenvolver um produto digital. É a melhor? Poxa, eu hoje gosto muito. Também não experimentei as outras para falar. Mas claro que tem os seus gargalos. Tem os seus gargalos, sim. Tudo tem os seus gargalos. Não adianta, gente. Não há bala de prata para desenvolvimento de produto digital ou produto físico, até. Bacana, Ítalo. Uma pena que o nosso tempo aí não está tão longo, senão eu ia apimentar mais essa discussão aí, se existe produto digital sem PO. A gente tem uma visão aí muito grande, assim, olhando para o mercado, olhando de vivências anteriores, e a gente tem visto um certo movimento aí também de mercado. Mas falando especificamente, produto digital sem PO, pode existir sim, existia, porque o PO ele é uma figura dentro do Scrum, que é um framework ágil. E aí eu convido vocês para quinta-feira, às 6h30,
Travou um pouquinho aqui, hein? Nosso Scrum Master deu uma caída aí, mas de qualquer forma, o que ele estava dizendo é que amanhã, às 7h15, mesmo horário desse papo de agora, a gente vai poder tratar aqui com vocês um pouco mais sobre como se dá aí o processo de transformação de uma pessoa em um PO, cujo tema é virei PO, e agora? Né, Herbert? É isso mesmo, Vitor Jorge, e mais. Na quinta-feira também, às 18h30, estarei falando sobre agilidade. Aí a gente pode explorar um pouquinho ali sobre os papéis que existem nesse cenário, que um deles é o PO. Mas bacana. Se eu cair de novo, vamos continuando aí, que eu não sei o que está acontecendo hoje com a conexão. Mas vamos lá. Durante a fala, ali atrás do Vitor Jorge, eu anotei uma coisa importante. Ele falou, os produtos digitais e tal, o pessoal às vezes pensa na figura de desenvolvedores, de POs, de Scrum Master dentro de uma incorporadora, não entendem muito. Por quê? Porque é muito maior que isso. E o que eu quero trazer com isso? A gente fala muito de ecossistema aqui dentro. Quando a gente está falando de ecossistema, a gente tem isso, para vocês terem uma ideia, dentro da nossa causa justa. A gente quer impactar positivamente todo o cenário nosso de comunidade. Eu não tenho a frase da causa justa aqui fácil, mas todo o cenário da comunidade, impactar positivamente as pessoas, sejam internas ou externas. Quando a gente está falando de ecossistema, a gente também está falando que os produtos digitais precisam estar alinhados com isso. Aí a gente teve agora há pouco, o Vitor Jorge, inclusive, estava lá, falando sobre um produto digital que esse não era para a gente, internamente para a gente, mas resolveu uma dor grande aqui, que foi o Let's Covid. Então, a gente, alinhado com a nossa causa justa, olhando para o ecossistema, e não simplesmente para construir empreendimentos, que é o que a gente fala na Build, né? Somos muito além de tijolos e ferros, enfim. A gente também olha para o ecossistema de modo geral, e esses produtos digitais podem vir a estar no mercado aí. Então, até abro aqui, se quiserem conversar com a gente, procura a gente lá, Herbert Miranda, no LinkedIn, procura a Nave, procura o Ítalo, procura o Vitor Jorge, que a gente troca uma ideia e conta um pouquinho sobre o nosso dia a dia aí, tá? Mas beleza, então acho que a gente respondeu, existe um produto digital sem PO. E o PO sem produto digital existe? E aí, antes de eu contar a historinha que eu tenho aqui para contar, eu gostaria que o Vitor Jorge e Ítalo comentasse aí. Bom, na minha visão, eu acho que com certeza o Herbert vai fazer uma colocação que vai mandar minha colocação para outro lugar, mas eu acho que não tem. Se a gente for trazer by the book, não existe Product Owner sem o seu produto, né? Ítalo? Para vocês verem, gente, isso daqui não tem nenhum ensaio, não tem nenhuma colocação muito bem definida. Estou sendo pego aí de calças curtas com essa pergunta. Eu acho essa pergunta muito interessante e também difícil de responder, porque todos os momentos em que eu ouvi sobre PO, que eu li, vi, conversei com POs, tudo era relacionado a produto digital. Óbvio que isso é um espelho da bolha, nossa, tanto de mercado de trabalho, que o mercado adora, né, as novidades. Então, Scrum é a nova bala de prata do momento, né? PO é a nova bala de prata do momento. Então, eu nunca vi nenhum exemplo de PO sem produto digital. Eu chutaria que em produtos físicos poderiam ter. Não sei se desenvolvimento de serviços teria um PO. A função dele me parece ser algo adaptável, porém eu não sei de nenhum exemplo, galera. Então, se vocês talvez me dessem o desafio de criar, eu tentaria, mas eu não sei se existe. Vou ser bem sincero para vocês. Bom, eu aí na busca de trazer agilidade para fora do âmbito de desenvolvimento de software, fui conhecendo algumas questões aí de essa estrutura, esse formato de atuação nosso fora do desenvolvimento de software, né? E conheci há um tempo aí, até foi a apresentação do nosso parceiro aí, o Rafael Toniello. Ele apresentou para mim uma pessoa que atua como PO,
se eu não me engano, é no Albert Einstein, e não é para produto digital. Na verdade, ela atua voltado para produtos, e produtos não necessariamente digitais, mas produtos que melhorem o processo, melhorem a dinâmica de atuação de N áreas. Então, o exemplo que ela trouxe lá, um dos exemplos, né, é que ela é PO, então ela alinha estrategicamente com a diretoria executiva quais são os principais KPIs ou os principais fatores que precisam ser resolvidos, e ela traz isso. Então, lembra que o PO ele é responsável pela entrega de valor? Então, ela traz isso, transcreve isso em ações para que o time atue. Então, tem gente de fiscal, tem gente de BI, aí a gente está falando de tecnologia, tem gente de cadastro, tem gente de N áreas que atuam em prol de um grande objetivo. E aí, o Vitor Jorge trouxe um ponto interessante. Mas será que isso é PO mesmo? Porque você não está necessariamente num produto, Product Owner e tal. Então, aí eu até deixo a minha contribuição, que não é uma verdade, mas talvez a gente consiga quebrar um pouquinho esse conceito do by the book, de falar que o PO é o dono do produto e ele pode ser dono de algum objetivo. Enfim, o que você fala aí, Vitor Jorge? Você que colocou essa daí, eu achei muito interessante. Não, concordo totalmente. Eu acho que a dificuldade em enxergar isso talvez seja porque o Scrum nasceu aí muito voltado para a realização de construção e desenvolvimento de softwares, né? Mas, como o Ítalo trouxe, ele é um framework que pode ser aplicado para outras realidades, né? Teve até um conhecido nosso aí, né, que inclusive aplicou isso numa empresa de tapeçaria, né, que obteve um sucesso significante, né? Então, a gente pode transcender, sim, o Product Owner para o dono de algum determinado processo, o dono de algum determinado objetivo, porque afinal, no fim das contas, a gente está falando de um projeto que precisa de gestão e alinhamento de expectativas, né, e assim por diante. Bacana, Vitor Jorge. Vitor Jorge mencionou aí sobre um amigo aí que implantou numa tapeçaria. Esse amigo sou eu aí, viu, gente? Foi uma das primeiras implantações de algumas questões, né, do Scrum, não necessariamente tudo, que resolveu muitos problemas da produção, né? Não vou entrar nesses méritos agora, convido vocês para o Agile Não É Rapidinho, no nosso stand aqui do Grupo Build Vita, na quinta-feira às 18h30. Mas como o nosso tempo aqui está fechando, o que a gente pode contribuir para o pessoal, falando aí que a gente quer impactar positivamente no ecossistema, e isso não é apenas o ecossistema interno, é o ecossistema geral, pessoal externo. Como ter produtos digitais e PO na minha incorporadora, na minha empresa, para o pessoal que está nos assistindo aí, Ítalo e Vitor, o que vocês poderiam contribuir para eles aí? Qual seria a dica de vocês? Minha principal dica é, primeiro de tudo, não ouça essa pergunta. Faça uma pergunta para essa pergunta, galera. Como ter produtos digitais e POs na minha incorporadora /empresa /imobiliária? Primeiro de tudo, quando você se perguntar isso, ou agora que você está ouvindo essa pergunta, pense primeiro de tudo. Preciso de um produto digital e PO, ou PO, né? Já que a gente viu que PO não é só para produtos digitais, na minha incorporadora, empresa, imobiliária, etc. Porque eu acho que uma das funções do PO é realmente você, já trazendo a teoria e a prática aqui, uma das funções do PO, galera, é vocês não aderirem à solução, é vocês não se apaixonarem pela solução, mas sim pelo problema. Acho que não só do PO, do designer, de várias outras funções aqui, né? Que é uma coisa que a gente prega muito aqui dentro da nave, dentro do Lab de Inovação. Não se apaixone pelas soluções, sim pelo problema. Então, o PO e o produto digital, ele pode vir a ser algo interessante, que pode te trazer N benefícios e valores, tanto físicos quanto outros valores para o seu serviço ou produto. Ou não. Ou você vai gastar muito dinheiro, você vai fazer um puta projeto e não vai dar certo. Porque talvez não é aplicável, não há necessidade, né? Então, eu acho que essa pergunta tem que vir antes da até que essa pergunta que o Herbert fez aí, trazendo
Eu odeio responder uma pergunta com uma pergunta, parece que eu estou tentando enrolar, tá? Mas é realmente isso, galera. É algo que eu acredito demais, né? Não pergunte o como primeiro, pergunte o porquê ou e se, né? Excelente. Vitor Jorge? De novo, eu volto na questão aí que trouxeram para o Herbert, né? PO numa construtora, eu acho que sempre, principalmente na realidade que a gente está vivendo, né? De criação de software e no mundo que está sempre 24/7 aí, conectado, né? Busque transcender o core do que você vê como produto final. Se você está numa empresa grande, como é o nosso caso, que precisa é uma palavra, talvez uma expressão errada, mas que quer melhorar o serviço, quer entregar mais valor, quer não só para o consumidor final, mas para o seu colaborador, internalizar isso, eu acho que é uma coisa muito bacana que vai te trazer muito resultado. Bacana, bom demais ouvir vocês, Ítalo, Vitor, Jorge, nossos palestrinhas organizacionais, ou By the Book Product Owner. A mensagem que eu deixo aqui para vocês pessoal, vamos ver os produtos que a gente precisa, vamos olhar se é produto digital, se a gente não precisa de produto digital, fazendo até um gancho com o que o Ítalo falou. Depois a gente olha como, e assim, dentro da nossa causa justa, dentro dos nossos objetivos aqui também, a gente se coloca à disposição para fora do stand aqui também ser acionado por vocês e poder trocar uma ideia, poder contribuir de alguma forma, poder impactar positivamente vocês aí. Continuamos aqui na nossa jornada com nossos produtos digitais e na nossa atuação. Eu deixo aqui meu boa noite, passo a palavra para o pessoal aí. Eu queria, na verdade, Herbert, fazer uma pergunta para você, já não querendo estender demais aqui, mas assim, você é um cara que teve muita experiência com implantação, né, do pensamento ágil, né, dos princípios ágeis, fundamentos ágeis. Supondo que aí a gente está em um contexto onde a pessoa viu a necessidade, entendeu que precisa criar um produto digital na sua empresa para melhorar o seu serviço, ou para realmente criar um novo produto dentro da empresa, né? E para isso ela precisa de um PO. Qual que é o primeiro passo que você recomenda de ação dentro do contexto de assim, tive essa ideia, tive essa necessidade clara? Respondendo sucintamente. Isso primeiro passo é identificar se é necessário realmente um produto ou se é necessário um projeto curto. Produto, a gente está falando de algo a longo prazo. Sendo simples e direto, até por questão de tempo, a minha resposta é essa, tá? Vamos lá, Vitor Jorge? Isso aí. Então, muito obrigado, pessoal, pela participação de todos. Espero que a gente tenha conseguido passar aí um pouquinho do que é um PO e da nossa realidade dentro de uma incorporadora e dentro daqui do grupo Build Vita. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Valeu, galera. Obrigado, gente. Prazer.